É só falar de inflação em alta que quem viveu na década de 80 treme. Mas afinal de contas, por que a inflação preocupa tanto os brasileiros? E por que a inflação tem uma meta estabelecida aqui no Brasil? É sobre isso que eu converso agora com Pedro Paulo Silveira. O que é a meta de inflação e como o sistema de metas foi implantado aqui no Brasil? Eu vivi na década de 80. Na década de 80, a inflação mensal ela chegou a bater, em alguns momentos, mais de 20%. A mensal, a inflação de 1% ao dia. E o Banco Central, para tentar segurar a inflação, ele controlava os juros diariamente. Então, diariamente, o chefe do DEMAB, da mesa do Banco Central, ou o diretor de política monetária do Banco Central, definiam qual seria a taxa de juros praticada no dia. Isso foi mudando ao longo do tempo. Isso é uma tradição histórica que todos os bancos centrais, a maior parte deles, seguia desde o início dos bancos centrais no século XVIII. O sistema de metas de inflação ele surgiu a partir dos anos 80 para tentar garantir credibilidade por parte do Banco Central, garantir que os bancos centrais não fossem vítimas de pressões políticas. Se um governo quisesse resistir à tendência de reduzir a inflação para desacelerar a economia, o Banco Central teria independência para conseguir isso. Aqui no Brasil ele foi implementado em 1999, quando, no meio da crise, uma das várias crises que nós tivemos, e ele tem vindo desde aí com algum sucesso. Você define uma meta de inflação anual, quem decide aqui é o Comitê, o Conselho Monetário Nacional, é composto pelo ministro da Fazenda, do Planejamento e o presidente do Banco Central. E essa meta de inflação vale para o ano subsequente. Então, a meta no Brasil hoje é 4,5% para esse ano e para o ano que vem. E o Banco Central tem que atingir a meta. Se ele não atingir a meta, no final do ano ele tem que apresentar uma explicação para os agentes econômicos, através da Comissão de Finanças no nosso Senado. Ele tem que explicar por que não atingiu a meta. E, a partir daí, apresentar um plano para atingir a meta nos próximos anos. Agora, quais são os riscos de a inflação fugir da meta, que é o que está acontecendo nesse momento aqui no país? O risco da inflação fugir da meta por muito tempo é os agentes passarem a não acreditar mais no Banco Central. Falar, poxa, o Banco Central vai deixar a casa cair, a inflação vai subir, vai correr salários, as margens de lucro vão ficar birutas porque ninguém sabe os preços no futuro, então ninguém passa a confiar mais no Banco Central. Esse é o principal risco. Portanto, o Banco Central, quando vê a inflação subindo um pouco, acima da meta, ele já reage um pouco mais pesadamente, sobe a taxa de juros, o discurso do presidente e dos diretores engrossa, eles começam a reduzir um pouco a oferta de crédito para a economia, depois a economia volta ao equilíbrio. É basicamente isso que o sistema de metas faz. E a gente corre o risco de voltar para aquela inflação de 2, 3 dígitos que a gente viu lá na década de 80? É preciso ter esse medo tão grande? Não, porque o que definia aquele tipo de inflação era basicamente o arranjo entre o nosso setor interno e o setor externo da economia. A economia que não conseguia crescer muito sem depender demais do setor externo. E como o setor externo estava sempre em crise, o câmbio explodia, se desvalorizava e isso se transmitia em inflação. O único problema que o Brasil ainda tem, a diferença dos outros países do mundo, é um grau de indexação muito forte. As pessoas ainda estão acostumadas a ver no seu salário, nos preços que estão sendo condicionados na economia, como aluguéis, tarifas públicas, serviços, tudo isso está indexado ainda. O ideal seria que não tivesse indexação. Por isso a inflação brasileira ela é um tanto mais alta que as outras inflações. É basicamente por conta da indexação do salário, da economia. Se não tivesse indexação, nós teríamos menos inflação. Agora, os efeitos da inflação na economia real? Depende muito de como a economia está concentrada. Como a economia brasileira ela é indexada, essa inflação ela não é tão danosa como uma inflação que nós estamos observando agora acumulada em 12 meses de cerca de 6%,
no Brasil não é tão danosa como seria para os Estados Unidos, que não tem indexação tão forte como aqui, né? Os efeitos são limitados. Os grandes efeitos no Brasil, basicamente, que são ruins da inflação, tem a ver com as expectativas e tem a ver com a eficiência mesmo. Alguns agentes podem jogar algumas ineficiências nesse índice de inflação, mas não é tão grave como seria nos Estados Unidos. Obrigada pela sua entrevista. Obrigado pelo convite.